Se você olha para ele, aí você vê que você será tão mais espiritual quanto mais humano você seja, porque a verdadeira espiritualidade no Evangelho é definida e marcada pela mais profunda e aguçada humanidade. Porque do ponto de vista do Evangelho, ser humano não é ser a pessoa que comete todas as burrices da vida. Como em geral a gente vê as pessoas dizerem, mas eu também sou humano. Sim. Para dizer, foi por isso que eu dei um soco, eu não aguentei mais, aí enchi os córneos. Eu sou humano. Sou humano, tá pensando o que de mim? Não, eu comi mesmo, mas também era uma gostosa que não dava para evitar, afinal eu sou humano. Exatamente. Aí, não, eu traí você sim. Você estava sem me pegar há 2 anos, eu fui ficando numa carência, encontrei aquele garotão lindo, eu dei mesmo, e daí? Eu sou humana. Isso. Então, o ser humano, entre aspas, se tornou quase que algo que tem a ver com o consentimento com o pior da nossa natureza. Então, as pessoas dizem que são humanas para justificar o pior delas. Sim. Quando na realidade o conceito de humano, segundo Cristo, segundo o Evangelho, é o oposto. É o oposto. Eu tenho em mim a capacidade de não ser o bicho, de não ser a besta, de não ser só instinto. Ser humano é ser maior do que o instinto, ser maior do que a besta, ser maior do que o ânimo predador. Ser humano é ser divino na Terra. E quanto mais humano eu seja, mais divino eu me manifestarei. Porque a dimensão humana é exatamente essa. É o que manifesta o lado humano de Deus e o lado divino do homem. Isso é ser humano. É. Mas as pessoas não querem entender o óbvio do Evangelho. É o contrário. É o contrário do que se usa para justificar a desumanização. O cara diz, eu sou humano, para justificar a sua desumanização. Se ele fosse verdadeiramente humano, ele teria lutado e conseguido, porque nenhuma dessas coisas que a gente diz que se entrega a elas porque a gente é só humano, nenhuma delas são absolutas, nenhuma delas é definitiva. Todas elas são vencíveis. Todas elas podem ser postas para trás de nós. A gente pode passar por sobre elas. Como diz Paulo, que a nenhum de nós veio nenhuma tentação que não fosse humana. Não fosse humano. 1 aos Coríntios, no capítulo 10. Ele diz isso, não veio sobre nenhum de nós qualquer tentação que seja uma coisa sobre-humana, não. Tudo aquilo que eu experimento, eu posso vencer. Não existe nenhuma tentação que chegue tão poderosa que se alegue então que se tratava de algo invencível. Eu cedo ou eu não cedo. Mas Paulo diz aqui em 1 aos Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Assim dizendo, ele está afirmando que tudo que me chega como tentação, eu tenho o poder de resistir e de vencer. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa humanidade, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com qualquer tentação que nos venha, todas elas vêm no escopo e na dimensão humana, Deus provê livramento, saída, oportunidade, de sorte que nós possamos suportar, seja o que seja, seja o que for, o resto é papo furado.
é mentira de nós para nós mesmos, é auto-engano. É. E aí? Tá, e esse espírito da natureza humana, Caio, que decide se apropriar de tudo que é do outro? Você está dizendo esse aspecto da natureza Esse humana? aspecto da natureza humana é animal, humano? Como é que você vê isso? Não, você vê que o animal não age assim. Ele só age assim enquanto ele está com fome. Mas ele não age assim por uma espécie de predatoriedade cumulativa. Nem as hienas agem assim. Não. Se ela atacar uma carcaça, é porque ela está com fome. Ela e o bando dela. Se ela estiver de barriga cheia, a carcaça pode apodrecer lá que ela não chega. Ela está de barriga cheia. É for consumer. Ela não tem essa predatoriedade cumulativa que os homens possuem. Para nós, essa oração de Jesus é idiotice. Jesus é um idiota. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é coisa de fracassado. Isso não existe nos conceitos cotidianos praticados pela humanidade toda. Só vive do pão nosso de cada dia o que não tem capacidade para acumular pão para os próximos 3 anos. Sim. Aí, se ele fala do pão nosso de cada dia como uma derrota, eu infelizmente só estou tendo o pão de cada dia para comer. E o cara ainda acha que isso é derrota. É porque o cara quer juros, né? Ele quer acumulação. Ele quer o maná acumulado e guardado. Por isso o maná da Bíblia, lá do livro de Êxodo, ele só durava 24 horas. Ah, é? No dia seguinte ele estava podre, dava bicho. É um story. É o pão nosso de cada dia. Olha só, cara. Então era para todo dia você confiar que você ia ter o suficiente. Sim. Agora, essa vontade de ter mais do que o dia de hoje é capaz de consumir e de ter de maneira acumulada e prioritariamente acumulada em meu favor, contra tudo e contra todos, primeiro eu, isso tem a ver com o pecado que habita em mim. Quando o Trump diz America First, ele está ensinando um continente inteiro a se tornar um continente pecador. Sem amor, sem solidariedade. Como o Macron disse ontem ao Trump, lá na Europa. Sim. Ele falou, a América se tornou maior todas as vezes que socorreu os injustiçados, os fragilizados, toda vez que socorreu as nações mais fracas, ela se tornou maior. E não assim como você propõe. De modo que essa coisa de dizer eu preciso tomar o que é dele, ou pegar o que é dele, é uma das manifestações mais horríveis da existência observável. Porque você não vê isso, a não ser, por exemplo, em leões, na troca da matilha. Quando o leão que já está na parada, governando ali há 5 anos, que é normalmente o tempo de governança de um macho alfa, leão, sim, num daqueles grupos. É o mandato dele. É o mandato, 5 anos. Ele tem o mandato. É o mandato. E não tem reeleição. Não, né? Porque no 4º para o 5º ano aparecem 2, 3, 4 leões novos, vindos, destacados de um outro bando, procurando fêmeas para eles fazerem sua família e reproduzirem-se, o que vai durar 4 anos, 5 anos, e depois eles vão perder o mandato. Sei. E vão ter que seguir. De modo que você vê isso acontecendo nos leões, mas durante aquele período, os 4, 5 anos em que ele está ali, ele vai ter um determinado sossego durante aquele período. Ele vai governar bacana. Depois ele vai dar lugar a jovens leões que chegarão. Sei. Nós, no entanto, humanos,
Não temos nem esse ciclo. A gente está o tempo todo querendo dar uma pernada nos outros. E você fica com inveja de um cara que tem uma mulher bonita. Pô, quem tinha que comer essa mulher era eu. Não era ele. Desperdício. Aí começa a falar mal do cara, a jogar casca de banana. Se ficar sozinho com a mulher dele, dá uma sujada no cara, de leve, suavemente. Vê se ela se fragiliza para ele dar uma comidinha. Só para sair lambendo a boca, dizendo, eu sei qual é o gosto da mulher do fulano. Sim, tem um negócio muito diabólico nisso aí. Não é para reproduzir, não é para sobreviver, não, é só para roubar. É só para se apropriar. Eu fico pensando em quem comprou a casa do Sérgio Cabral em Mangaratiba. A casa foi vendida. Sim. Com porteira fechada, se não me engano, 6 ou 8 milhões. Compraram a casa. Compraram. Eu e a Adriana estávamos vendo, no dia que venderam, não revelaram quem foi, mas imaginando os sentimentos. Não, eu moro na casa onde o Sérgio morava. Eu durmo na cama onde ele comia a Adriana, Anselmo. Eu estou com todos os quadros que ele roubou, são meus agora. Tem gente que desenvolve esse tipo de tesão. Um fetiche. Né? É perverso. E cada vez tem mais gente assim. E quanto mais o mundo se torna assim, menos chance a gente tem de se tornar uma civilização com perspectiva de sobrevivência. Porque essa mentalidade não produz sobrevivência, produz aniquilação, destruição, raiva, ódio, estupidez, burrice. Todo ódio é burro. Só existe uma atitude inteligente nesse mundo, que é de amor. Como disse o Bertrand Russell, um pouco antes de morrer, numa das suas últimas entrevistas, ele disse isso. Se eu tivesse que deixar alguma coisa para a humanidade, uma das coisas que eu deixaria era esse conceito. A única atitude inteligente é amor. E não existe nada mais idiótico do que o ódio. É o óbvio que ele está dizendo, foi o que Jesus ensinou. Aí vem esses jargões, clichês, tipo só o amor constrói. Que é um negócio que ficou babaca da gente ouvir, né? Mas é verdade. É batida. Pode ser clichê e batida, mas a verdade é essa, que só o amor constrói. E que qualquer coisa que não seja amor, destrói. Aí precisa o quê? Para alguém entender. Ser arrebentado pelo ódio dos outros, ou então odiar tanto que ele próprio inviabilize-se na vida? Para entender? E o pior não é isso, é que tem gente que vive assim até morrer e nunca entende. E continua insistindo naquilo que não constrói, que só destrói. Se não houver amor em políticas públicas, você não está construindo, você está destruindo. Se não tiver amor até no seu ganho material e financeiro, se ele não se colocar a serviço de um projeto coletivo de amor praticado como solidariedade, melhoria de vida para todos, nada se construirá nessa sociedade. Você só terá acumulação de bens e terá grupos cada vez menores, hiper superavitários, enquanto a maioria morre. Assim não se viabiliza nenhuma civilização. Esse é o ocaso civilizatório. Mas as pessoas parecem que não querem entender isso sob hipótese nenhuma. Então, uma das coisas mais malignas é essa aí, de o que eu tenho não é nunca o bastante, eu preciso me apropriar do que o outro possui. Ser dono do que ele tem e não me satisfazer com nada que tenha a ver apenas com o suficiente para um tempo razoável de sobrevivência. Eu tenho que possuir
100 vezes mais do que a minha vida será. Eu tenho que ter, como a gente vê hoje na Terra, os ricos da Terra teriam que viver 10 mil anos para conseguirem consumir o que eles guardam. O que eles têm guardado. O que eles têm. Cara, 10 mil anos. Porque em 1 milênio eles não conseguiriam. São muitas vidas acumuladas e quanto mais eu tenho recurso para a vida acumulado só em mim, comigo, em meu nome, isso significa que milhões de outros são vítimas da minha acumulação. Porque o planeta não é infinito, ele é finito e os recursos também. Então, se tem um grupinho mínimo que acumula o suficiente para viver 10 mil anos, significa que tem milhões sem o suficiente para viver nem amanhã de hoje, nem dia algum. São os filhos do não dia, da não história. E aí, brother? E como que a gente que é pequeno, filhos do não dia, da não história, como a gente tem que lidar com essa realidade? Porque é uma realidade, né? A gente tem que procurar equilíbrio, né? Então, Quer dizer, eu não consigo afetar esse cara, de certa forma. Qual? O poderoso? De quebrar esse... Como Mas é que a gente não tem que afetar ninguém, a gente só tem que viver da melhor e mais justa maneira possível. E deixa ele lá. Deixa ele lá. Haverá os mecanismos que o alcançarão. Eu não preciso ser parte da intervenção. Sim. Eu só preciso, no âmbito do que me diz respeito, ser alguém que abre a mão. Que abre a mão para pegar, abre a mão para doar, abre a mão para socorrer, abre a mão para servir. Isso é o que me diz respeito. E eu sou o governador da minha existência. E é a respeito dela que eu darei conta a Deus. E da coragem de ter vivido o Evangelho com significado na minha geração, que eu responderei a Deus.